Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Abertamente. Eu sou a Patrícia Batista, sou hipnoterapeuta e juntos com convidados maravilhosos nós vamos mergulhar em temas como a infância, a parentalidade e, claro, o subconsciente. Hoje trago comigo a maravilhosa Mafalda Velez. A Mafalda é especialista por parte da Unicef e da OIT nos direitos das crianças e, mais do que tudo, consideras-te uma apaixonada por estes temas, uma apaixonada por crianças. Não fosse o facto de teres uma casa cheia delas. Exatamente. Que estavas-me a contar há pouco que era um desejo teu desde muito cedo, quase um chamamento. É uma coisa que eu quero muito. Sim, que ia acontecer, era condição sine qua non. Vou ter uma família grande, não é? Exatamente. Para quem não te conhece, quantos filhos tens? Assim, só para a gente ter uma... 6. 6, pronto. Portanto, a Mafalda não brinca serviço. 6 crianças maravilhosas lá por casa. Uma das coisas que eu tenho, o desafio que eu tenho lançado às minhas convidadas é precisamente de trazerem um objeto pessoal, algo que fale sobre elas, algo que nos deixe ver um bocadinho algo mais, não é? Da profissional que temos aqui connosco. E a Mafalda trouxe-nos esta maravilhosa prancha. Foi. Fala-me um bocadinho mais sobre ela. Bem, então, esta prancha tem imenso significado para mim, porque foi a primeira prancha de surf que eu tive e foi construída e desenhada mesmo para mim. Fui eu que a idealizei e depois entreguei às mãos de um shaper para fazer o resto. E porquê é que é tão especial? Porque eu desenvolvi na entrada da adolescência, desenvolvi urticária gigante. Portanto, e tinha vários... Não sabia bem do que é que eu era alérgica, porque parecia que não era nada, só me dava mesmo determinados pólenes e determinado pó caseiro, mas o que é certo é que eu fazia uma série de alergias, e o médico então o que disse foi, olha, não pode andar mais na natação, o que eu agradeci, porque andar a fazer piscinas não era a minha praia, mas tenho que ir para o mar. Portanto, vocês vivem ao lado da praia, por isso ir fazer vela, bodyboard. Não era vela, era mesmo bodyboard ao surf, que era para apanhar mesmo com a água do mar. E a minha mãe então tirou-me da natação, mas nunca me deixou ir fazer surf nem bodyboard. E eu, ainda por cima, eu andava num colégio mesmo ao lado da água, e portanto tinha imensos amigos que faziam, e eu então ia com eles nos intervalos maiores. Nós atravessávamos a Marginal e estávamos na Praia do Tamariz. Então eu ia com eles e comecei a aprender. Pronto, comecei a aprender, aí com 14, 15. E aos 16 anos consegui juntar dinheiro, eu fazia muito babysitting. E foi a primeira vez em que eu, depois entrei para a faculdade, comecei a juntar dinheiro, desde os 16, quando comecei a fazer babysitting. Fui eu que paguei o meu curso, portanto, foi a primeira vez que eu consegui tirar dinheiro para fazer algo mesmo por mim. Sendo que o curso também era algo por mim, mas na altura ainda não via as coisas nessa perspectiva, naturalmente. E então comprei e mandei fazer a prancha, portanto é assim aquele lembrete de conseguir e por muitas dificuldades que vá tendo, não é? É uma paz enorme e o lutarmos pelas nossas coisas, sermos resilientes, nos dá aquele gosto mais especial. E, portanto, depois a prancha andou comigo sempre. E dirias um quê, talvez, de rebeldia saudável? Não, totalmente, sim. Eu acho que isso é muito giro e nós precisamos disso, não é? Precisamos manter essa rebeldia viva. Sim. Percebemos que há coisas que, por mais que nos possam dizer isso não é para ti, isso não é bom para ti, a gente sente quando não é bem assim. E foi o teu caso, não é? Tu sentiste, não, é o mar, eu quero. Exato. É uma coisa que faz sentido para mim. E ainda bem que arriscaste e pelos vistos tens aqui muitas memórias. Acho que é uma história muito gira ligada a este objeto. Sim. Portanto, agora não consigo surfar tantas vezes como quero, não é? Porque a logística é extremamente complicada, mas pronto, lembra-me sempre e onde arranjo mesmo paz, onde consigo mesmo paz total e estar completamente zen, sem pensar em nada, é mesmo quando estou no meio do oceano mesmo, no mar. É a tua meditação, não é? Não, completamente. Eu, às vezes as pessoas têm esta ideia de que meditar é fechar os olhos e estarmos a ouvir uma música. Não tem de ser, não é? Meditar é qualquer coisa que nos leva para esse lugar de conexão, contemplação, de presença. Só é estar ali a calma. contemplar
E o surf faz isso para ti? Faz. Outro que eu estava indecisa em trazer a prancha, que é enorme, não é? E o... Super bem aqui. Nós Exatamente. somos um set, portanto adoro. E estava indecisa em trazer a prancha ou a faixa do jiu-jitsu. Não é? Que também foi outra coisa que eu sempre quis fazer, era uma arte marcial e nunca me foi permitido. E só depois de ter o Sancho, que é o número 4, é que houve um amigo meu que me convidou para experimentar uma aula e fiquei apaixonada. Porque é espetacular e hoje em dia faço todos os dias, menos à quarta, que vou para a selva com as crianças. E é algo, por exemplo, mas no jiu-jitsu é algo que me esvazia e que é ótimo, que me esvazia o cérebro. Portanto, todas as, não é? Nós mães, não há um momento em que não tenhamos 1000 pensamentos a vir. Mesmo que nós queiramos, temos sempre 1000 pensamentos a vir. E no jiu-jitsu eu consigo mesmo estar só focada naquilo, estar mesmo concentrada e não ser interrompida por nenhum pensamento. Portanto, também é algo extremamente libertador, mas o surf é a contemplação. É estar no meio do oceano e é ser parte, não é? É totalmente estar ali completamente pacífico. O que eu tenho notado das pessoas que vêm falar um bocadinho dessa questão e dos objetos até, é que há sempre uma espécie de uma ligação à natureza e àquilo que a natureza nos traz e temos falado sobre isso, não é? Sobre a nossa necessidade de estar na natureza, que nós às vezes não conseguimos inserir na vida, no dia-a-dia, mas que realmente é uma necessidade humana, é assim uma coisa mesmo forte. É uma coisa mesmo forte. Mas eu tenho que voltar um bocadinho atrás, porque tu disseste uma coisa que eu fiquei ali, que também a soou, que é, não me permitiram, portanto, mais uma vez, esta sensação de não poderes fazer jiu-jitsu por alguma razão. Claro, então, as meninas não fazem karatés, nem jiu-jitsu, nem judô, então isso não é desporto de menina. Ok. Então tinha a ver com o tipo de desporto. Sim, claro. Ok. E então, claro que a Mafalda teve que querer ou gostar daquilo que supostamente não podia querer ou gostar. E tu levaste essa tua irreverência, digamos assim, para a profissão que tens hoje, que meu Deus, é tão, tão, tão importante. E mais uma vez estávamos a falar há pouco, off the record, de como muitas vezes as pessoas não compreendem que os direitos das crianças passam pela luta dos direitos que aparentemente são dos pais, não é? Sim. Especialmente no mundo do trabalho, e eu sou uma pessoa que também, portanto, estou numa fase em que eu tenho tanto acesso a alguns direitos das crianças, exatamente. horário de amamentação reduzido, etc. E há muito esta ideia de que não é justo para os outros colegas porque acham que é um direito meu em relação aos outros colegas e não conseguem contemplar que não é um direito meu, não é sobre mim, é sobre a criança e sobre o direito da criança. Então acho que queria começar assim, entrar por aí. Como é que fizeste esta ponte de perceber, ok, se eu quero realmente fazer isto, é com os pais que eu tenho que trabalhar? Eu comecei por fazer estudos para a Unicef, não é? E ver como é que, especialmente em países em vias de desenvolvimento. E nos países em vias de desenvolvimento, então, nota-se ainda mais este fosso que existe, porque independentemente de tudo, em termos de um país desenvolvido, há horários de trabalho, existem obrigações, existe direito a férias, existe direito a subsídio natal, portanto, existem vários direitos em termos dos trabalhadores. Num país em vias de desenvolvimento não existem nenhum direitos. Portanto, o que é que eu comecei a perceber? Eu tentava trabalhar os direitos das crianças, tentava fazer uma avaliação de como é que os direitos das crianças estavam a ser respeitados ou não por determinado país. Portanto, tinha uma série de guidelines a ver e de leis a ver. E até estava tudo muito bonito na lei, não é? Que as crianças têm direito à saúde, têm direito à educação, têm que ir para a escola de X a X tempo. Mas depois era impossível eu conseguir dar aqueles direitos às crianças se os pais não pudessem estar disponíveis. Porque um dos principais direitos da criança é precisamente ser educada e ser criada pelos seus pais. Não é? É suposto a criança viver numa família. O viver numa família não é deitar-se à noite com a família e levantar-se de manhã.
E não é levantar-se de manhã às 5 da manhã porque o pai precisa de ir até à roça capinar às 6, não é? E não é a criança ter que ir dormir muitas vezes com fome porque o pai não conseguiu trabalho ou conseguiu trabalho e era mal pago. Portanto, isto começou muito pela questão de eu, para conseguir que estas crianças vejam realmente os seus direitos respeitados, eu vou ter que dar ferramentas a estes pais. E depois das ferramentas aos pais, então tive que passar para as ferramentas mais a nível de trabalho, não é? Porque todo o pai, a maioria dos pais e a maioria das mães também se realizam muito profissionalmente. Mas não têm que estar obrigados a haver esta dualidade de eu só posso ser mãe ou eu só posso ser trabalhador. E o que é que acontece? A nossa Constituição, até por via da Convenção dos Direitos da Criança, tem bem plasmado que os pais trabalhadores têm direito a tempo pessoal, a tempo laboral e a tempo familiar. Portanto, estas 3 vertentes da vida têm que estar conjugadas. Isto é constitucionalmente. E depois, então, passa para o Código Laboral. Mas o Código Laboral só existe e só mudou estes artigos porque nós fazemos parte da Convenção dos Direitos da Criança. E é isto é que as pessoas não compreendem. Aliás, eu tenho uma frase que digo sempre, que é: os direitos laborais parentais não são direitos dos pais. São direitos das crianças. Se nós não tivéssemos filhos, ou se os nossos filhos, por exemplo, não fossem amamentados, não havia o direito às horas de amamentação. E depois as pessoas dizem: mas o aleitamento, as mães que dão fórmula, tudo bem, está tudo certo, cada um faz as suas escolhas. A grande questão aqui é que uma mulher que amamenta acorda muito mais vezes, geralmente porque a criança naturalmente, e não é uma coisa má, porque depois diabolizam. O problema é que muitas vezes vivemos numa sociedade que diaboliza a necessidade da criança. Eu já estive a ler, eu já li N documentos, não é? Como estou sempre a ler, e já li empregadores que dizem: como eu dou creche, e dou creche 24/24 horas, não percebo porque é que uma mãe precisa de um horário flexível. Pode trabalhar perfeitamente à noite, porque a criança pode dormir na creche. Quer dizer, como é que não se consegue compreender que aquela criança, para dormir, precisa do seu cuidador principal? Não há essa formação. Não é? Estamos completamente desligados da nossa natureza. É isso, é porque às vezes não é preciso formação. Nós estamos desligados da nossa natureza biológica. Sim. E há uma conotação negativa nesta questão dos seres humanos serem animais biologicamente e, portanto, terem determinadas necessidades que são naturais. Sim, não há E que exatamente. Quer dizer, há como dar a volta, mas tem consequências. Que são graves e muitas vezes não se veem logo, mas elas existem. Elas existem. Mas eu acho que é porque é uma espécie de luta de 2 mundos, entre o mundo capitalista. Sim. E isto é uma coisa que se calhar vem já muito ali da Segunda Guerra Mundial, não é? Eu acho que vem mais atrás. Vem mais. Eu penso que a visão de como é que nós vemos o trabalhador e desta necessidade de ser só produzir e não importa mais nada, máquinas, nós ainda estamos no tempo da Revolução Industrial. Sim. Não é? Sim. Nós não vemos, inclusivamente, se tu fores aos orçamentos empresariais, a maioria das empresas tem os trabalhadores num custo, na rúbrica de custos, e não na rúbrica de investimento. E enquanto tu vires os teus trabalhadores, que são o que põem a tua empresa a andar para a frente como um custo e não como um investimento, nós nunca vamos passar da cepa torta. Isso é, tocaste aí na ferida, que eu acho que muitas vezes falta nas dinâmicas empresariais, é precisamente essa. Eles não compreenderem que um trabalhador feliz é um trabalhador muito produtivo, é um trabalhador mais leal, é um trabalhador mais disposto, e quando isso não acontece, quer dizer, a disponibilidade é outra, e vamos falar das mulheres que regressam ao trabalho antes do tempo. Não existe isso. Elas até podem, por lei ou por questões financeiras, terem que ir, mas não estão. Fisicamente elas não estão lá, emocionalmente. O cérebro não está. O cérebro naturalmente que muda. E ainda bem que é assim, porque senão nós não tínhamos, até hoje não estávamos cá. E outra questão que eu acho que é extremamente importante, se nós repararmos, nós somos a geração neste momento
que mais ansiolíticos e antidepressivos tomou na vida. E se formos a ver, somos a geração que esteve na escola desde as 8 da manhã, a primeira geração na escola desde as 8 da manhã às 6 da tarde, que não foi nem educada pelos pais, nem pelos avós. E eu ainda não se parou para pensar nisto. Porque o que é certo é que a geração anterior à nossa acabava a escola às 3 da tarde e ou ficava entregue com os avós, ou os pais até conseguiam ter outro tipo. Por exemplo, a função pública. Tu repara, a função pública, que era algo que estava mais do que ciente, que saíam cedo, que tinham direito à jornada contínua, não é? E, portanto, havia muitos trabalhadores que conseguiam acompanhar os filhos. Tipo, de repente, entrou-se aqui numa negação dos direitos parentais. As pessoas têm medo. Ou seja, existem... Eu posso falar por experiência própria, mas também daquilo que tenho assistido à minha volta. Ponto 1. Existe a falta de informação daquilo que é os nossos direitos. Portanto, existem pessoas que nem sabem... Não sabem de todo, sim. Houve pessoas que me tentaram convencer, por exemplo, que o direito à amamentação era só até 1 ano, não havia hipóteses, ou algumas no limite até aos 2 no máximo, e não é assim, mas já se sabe. Outra questão aqui, além dessa da falta de informação, é o medo. Eu até sei que tenho direito, mas se eu pedir, eu vou ser ostracizada, eu vou ser penalizada, vou-me olhar de lado, os meus colegas vão... Portanto, há aqui uma falta culturalmente de... empatia, de tudo, não é? De respeito. Eu penso que é, acima de tudo, de respeito. E é sempre esta questão de esta pessoa tem estes benefícios, estes direitos e eu não tenho porquê. Mais uma vez, não é sobre nós. Não é sobre aquela criança que precisa. E, portanto, isto vem de uma coisa que nós, infelizmente, somos ensinadas, especialmente as mulheres, somos ensinadas a ser mais submissas. Totalmente, sim. A agradar ao outro. Portanto, tudo coisas que depois no lugar de mãe nos vão comprometer e muitas vezes nos vão impedir de acionar os direitos dos nossos filhos. Eu vejo isto toda a hora. Mulheres que podiam perfeitamente, portanto, fazer, não devia de ser preciso, mas pronto, fazer, portanto, valer os seus direitos e elas simplesmente abdicam deles com medo. E é uma situação grave porque eu acho que muitas vezes as mães não têm noção dos malefícios que isso tem para as crianças. E nem é só para as crianças, para elas próprias. Eu penso que aquela questão da culpa materna que tanto se fala, não é? Que eu sou totalmente contra o nasce uma mãe, nasce a culpa. Tipo, a mim faz-me uma confusão. Mas ela serve. Não, claro, não. Óbvio que sim. Mas, quer dizer, ela é protetora. Como em tudo, o medo é protetor. Mas a minha questão é, depois nasce culpa sem qualquer necessidade. Porque eu tenho muita gente, não consigo ir à festa do meu filho. Tens 4 horas por 3 em 3 meses por cada criança. Tipo, por amor de Deus! Tens 4 horas para ir à escola. Então, mas isto vale para mães e para pais. Para mães e pais. Ambos têm esse direito. 4 horas por mês. Por trimestres. Por 3 em 3 meses. Portanto, existe uma festinha na escola, podem usar uma reunião, o que é que seja. E tanto, têm direito a isso e por isso só têm que informar. Exatamente. E é pago. Exatamente, quer dizer... Lá está. Eu não sabia, e se calhar a maior parte das pessoas não sabe, eu até considero que sou uma pessoa que está bastante a par dos direitos mais comuns. Claro. As pessoas esquecem-se que nós temos estes direitos e, além de serem os direitos da criança, se nós colocarmos em perspectiva, eu trabalho muito com questões de horários flexíveis, de pessoas que não podem trabalhar ao fim de semana porque têm as crianças a cargo. E a maioria das pessoas só coloca, tipo, num limite porque não pode estar aos fins de semana porque não tem ninguém, nem pode pagar a ninguém para ficar com a criança. Quando ainda estamos neste estádio civilizacional, não é? Que nós tentamos até à última colmatar e só quando não temos outra hipótese é que pedimos. E esquecemos que o tempo de lazer em família, e por isso é que o horário flexível é para ambos os progenitores, o tempo de lazer em família é das coisas mais importantes para o crescimento de uma criança.
E quando outras pessoas, não é, que não têm filhos, ou até pessoas que têm filhos, mas eu também faço, ou então, mas é justo eu não ter fins de semana. Amigos, para que querem os fins de semana? A praia está caótica. Sim, não O tenho trânsito, não é? Quem me dera poder folgar. Eu digo-te, se eu trabalhasse num trabalho por turnos e se não tivesse filhos, eu preferia folgar aos dias de semana. Se eu tiver algum assunto a tratar, aos fins de semana está tudo fechado. Tenho que tirar dias de férias. Se eu preciso ir com as crianças ao médico, não é? E, portanto, é muito melhor quem trabalha por turnos, se não tiver filhos, é muito melhor aos dias de semana, porque aos dias de semana preciso tratar de alguma coisa, é aos dias de semana que está aberto. Queres ir para a praia sossegado? É aos dias de semana. Queres ter algum momento de lazer? É aos dias de semana. Queres estar em casa sossegado? É aos dias de semana. Não é? Portanto, a mim faz-me imensa confusão quando as pessoas acham que é uma injustiça os direitos dos pais. A questão das férias. Porque é que tem que tirar sempre em agosto? É pá, que chatice, não é? Que chatice poder tirar férias noutra altura sem ser em agosto. Eu fico doente. Eu, quando tenho que tirar férias em agosto com os miúdos, quer dizer, é a loucura de preço, é a loucura de calor, é a loucura de tudo. É a pior altura do ano para se tirar Exatamente, férias. não é? Porque é que... Eu não escolheria se pudesse. Não é? Mas, tipo, somos obrigados. Porque é quando as escolas dos miúdos fecham e custa muito mais caro um ATL, não é? Portanto, às vezes é preferível ficar numa licença sem vencimento. Sempre estamos a aproveitar os miúdos e não gastamos balúrdios. Mais o balúrdio de ir trabalhar, mais, não é? Quer dizer, as pessoas quando se põem com sim, pois, e as 2 horas de amamentação trabalham menos 2 horas. Amigos, vocês têm noção que aquela mãe se calhar não dormiu nada essa noite? Quer dizer, produzir leite é estafante, é desgastante. Ter uma criança assim que se chega à casa porque teve com saudades da mãe o dia inteiro, não vai largar a mama durante imenso tempo. É que as pessoas saem do trabalho e vão fazer o que querem. Nós pais não vamos. Sim, foi uma vida que nós escolhemos. Adoramos. Adoramos. Eu adoro estar com os meus filhos. Mas implica fisicamente, emocionalmente, mentalmente outras coisas. Outra predisposição. Eu acho que a questão é essa. As pessoas ainda não perceberam que é no maior interesse da empresa, até da própria empresa, que esses direitos se façam valer, em ponto 1, é do maior interesse em termos sociais, porque estamos a criar crianças com problemas, com doenças, quer dizer, nunca houve crianças com tantas questões mentais diagnosticadas. Como é que nós temos crianças... Depressões. Como é que nós temos crianças com depressões? Temos. E como é que nós achamos isto normal? E grande parte dessa depressão, quer dizer, pode haver vários fatores. Um dos grandes mitos que existe sobre depressão, especialmente em adultos, mas também em crianças, é que tem a ver com uma questão hormonal, que é só um desequilíbrio hormonal, nada a ver, não. E não tem nada a ver. E enquanto as pessoas continuarem a achar que é só uma questão hormonal, estamos a perder completamente, estamos a passar ao lado o problema. E o problema, muitas vezes, nestas crianças é que vão demasiado cedo para a creche, são afastadas das suas figuras de segurança demasiado cedo, passam por períodos de grande stress, não é? Já falei nisto até noutros episódios com mais incidência. Portanto, realmente estamos a criar aqui uma epidemia de doenças, de problemas. Estou toda arrepiada porque faz-me imensa confusão, sabes? É daquelas coisas que mais me dói, é as pessoas não acharem completamente evitável. Grave. É que é isso, como é que... Completamente evitável. Tipo, e não... A mim dói-me mesmo e é daquelas coisas que me faz uma dor enorme. É como é que nós achamos numa sociedade normal uma criança ter uma depressão? Como é que isso não nos faz refletir sobre o que é que nós andamos a fazer? Que aquela depressão não se trata só do que aquela criança específica está a viver, mas daquilo que estamos a construir como sociedade para a vida das crianças. Nós, quando pensamos em direitos das crianças, e eu acho que a importância deste episódio vem daqui, muitas vezes pensamos em coisas igualmente importantes, mas que não identificamos a nossa realidade, digamos, mais comum. Pensamos em coisas mais graves. É isso. Coisas especialmente que acontecem em países que não têm... Sim, o direito à alimentação, o direito à escola. Sim. Mas
coisas que falamos no Dia Mundial da Criança, portanto, está à Já porta. começa a ser um bocadinho cansativo. E, portanto, vamos falando destas coisas e não sei o quê, e depois temos tantos problemas que são resolvíveis, que são possíveis Sim, e facilmente. que são tão ou mais importantes, porque a verdade é que em grande escala afetam mais crianças, não é? Estamos a falar de epidemias, estamos a falar de gerações contínuas de crianças que são afetadas por estes problemas, em que cada vez há menos rede de apoio, cada vez mais os patrões não querem, no fundo, permitir estes direitos, portanto, eles existem. Sim, neste momento e é algo que eu que trabalho com estes direitos, eu na última legislatura vi, porque depois o grande problema, as pessoas não têm noção, mas o grande problema quando nós votamos para a Assembleia da República é que nós temos uma sociedade e, portanto, nós ao votarmos nos nossos representantes e os nossos representantes dizerem A, B ou C, isso vai transformar o pensamento social. E eu nunca vi tanto atropelo aos direitos parentais, quer dizer, empresas que até eram respeitadoras dos direitos, porque tinham medo de ser multadas, agora até se dignam a ir para tribunal. E eram empresas que eu nunca tinha tido um caso. E que eram exemplares. Não é? Não davam nada mais do que a obrigação legal. Mas neste momento, já nem isso fazem. Porque sabem que vão sair impunes. E este sentimento, e inclusivamente nos corredores da Assembleia, já se fala em retirar horários flexíveis, horários de amamentação. Não é? Portanto, eu acho que é preciso nós, como sociedade, pensarmos o que é que nós estamos a fazer no hoje a estas crianças, não é? E a respeitar imensamente pais e mães, porque os pais e as mães estão a dar, e isto falando agora de uma forma capital, não é? As crianças são o maior bem capital de uma sociedade. São um investimento. Exatamente. São o maior bem capital. Quem é que vai? Investe. Sabes que eu quando tive, não é? Eu já tinha o Rafael, a Matilda, quando engravidei da Frederica, viraram-se para mim. Pronto, está bem, pronto. Então agora é só para, não é? Para completar. Pronto, mas vocês já tinham um casalinho, não percebemos. E eu aquilo ia-me remoendo. Quando engravidei do Sancho, voltaram com essa conversa. As pessoas de cargos altos. E eu olhei para ela e disse, sim, mas quem é que acha que lhe vai pagar a reforma? A educação dos seus netos, quando precisar de um hospital, é que não são as suas duas filhas. São os meus, que já são mais do que os seus progenitores. São os meus que neste momento já passam de ser um custo-benefício direto para ser um investimento. Porque neste momento eu já tenho filhos que não vão pagar os pais. Não é? Que vão pagar alguém da sociedade. E eu acho que isto é horrível falar desta maneira, mas às vezes as pessoas só percebem isto. Acreditas que nunca mais me disseram nada? Pensamos só por números, não é? Se quisermos realmente ser capitalistas, até nesse aspecto, não faz sentido esta abordagem. Nem faz sentido obrigar as mães a irem mais cedo. Para quê? Eles não vão ser bons trabalhadores. Não vão ser, vão ter que sair várias vezes, o absentismo vai aumentar. Adoecer imenso. Eles não estão preparados para ir para a creche tão cedo, porque o sistema imunitário deles não está bom. Não está. Tudo está construído para nós realmente, em termos mesmo capitalistas, ficarmos mais tempo em casa. Exatamente. É melhor para a sociedade, é melhor para a empresa, que pode pôr alguém mais tempo. Exatamente, que não precisa dar formação e depois vai-se logo embora. Exatamente, mas eu acho que há uma coisa aqui que é preciso realmente reforçar, eu senti muito isso na pele, é quando uma de nós tem coragem, e às vezes somos as primeiras. Sim. Eu acho que na minha empresa, eu acho que sou, arrisco-me a dizer, talvez a primeira pessoa a usufruir de um horário de amamentação para além dos 2 anos. E tu já viste isto? O teu mais velho tem que idade? Tem 2 e meio. Imagina. Como é que é possível? Nós já temos o horário da amamentação há cerca de... Deixa-me pensar... Há 20 anos. Que já temos o horário da amamentação. E é a primeira vez uma pessoa na tua empresa
Sim. que vai além dos 2 anos. Como é que isto é possível? Quem não sabe, eu estou a dizer isto porque eu tenho 2 trabalhos e, portanto, estou a falar do trabalho que é mais dentro da lógica capitalista, não é capitalista, Claro, sim, é dentro da do... organização, não é? Portanto, em que Uma empresa. Uma empresa, exatamente. Portanto, uma estrutura mais empresarial. E, portanto, a maior parte das pessoas nem sequer sabia que era possível. E, portanto, o facto de eu ter feito isso, eu tenho a certeza que se vier alguém a seguir a mim... É muito mais fácil. Não só é mais fácil, porque já foi feito. É. A pessoa sabe que é possível, porque também já foi feito. Então, às tantas, eu não estou só a defender os interesses do meu filho. Não. Estás a defender os interesses de todas as mulheres. Os interesses de todas as mulheres. E das que vierem a seguir. Que a partir daí, se não o fizerem, já não é porque não sabem que é possível. Não é porque não foi já feito, é porque optam por outra razão qualquer por não o fazer. Então, acho que é de um poder. Às vezes nós não paramos, não contemplamos para pensar realmente no impacto que podemos ter com estas pequenas coisas, estes pequenos atos de coragem. É verdade. E eu posso dizer que não foi suave, não foi sempre bem visto, etc. Vamos ser realistas. Não é muito difícil, mas também não precisam de fazer esse caminho sozinhas. Exatamente. Mas o facto de haver alguém que já mostra o caminho, então, para quem está nesta jornada, quem é a primeira, se calhar, vocês... Isto, no fundo, é para vos dar um bocadinho de força, porque vocês podem ser a mudança que é precisa ali na empresa, mudança de mentalidade, a força que todas as mulheres que vêm a seguir vão precisar ter, que se já estão a pensar ter filhos ou estão grávidas e ainda não serão tão grávidas. É verdade, é preciso começarmos a mudar o paradigma, e o paradigma começa em nós. Começa sempre em nós. Nós temos que ser... temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, parece clichê, mas é verdade. É verdade. E quando eu nego um direito ao meu filho, eu estou a negar, não é, o direito também, de certa forma, às outras crianças também. Mas ela não fez, ela aceitou trabalhar nestes termos. Então, pronto, paciência. Não é? É essa a questão. Eu penso que há aqui uma questão também muito, muito fulcral, não é? Que é... Nós temos estado a falar aqui dos direitos das crianças, dos pais, e também já falámos da questão da capitalista, mas há outra questão que também tem que mudar rapidamente, que é nós olhamos para as nossas crianças sempre a vê-las num futuro e esquecemos que eles têm os seus direitos porque são seres humanos, tal como nós, mas que não são mini-adultos. E nós muitas vezes olhamos para as crianças e pensamos, sim, temos que respeitar os direitos deles porque, pronto, eles são o nosso futuro, não é? E temos que os tratar bem, que é para eles também nos tratarem. Não. Eles têm estes direitos porque são um ser humano em formação que tem uma estrutura física e cerebral mais frágil, que têm necessidades muito específicas para que se conseguirem desenvolver, para conseguirem crescer naquele preciso momento, não é no futuro, e por isso é que eles têm estes direitos, e por isso é que eles precisam de estar com a mãe hoje, e com o pai hoje, e por isso é que precisam de ser educados pela família hoje, ou pelas pessoas de referência, mas que são a família daquelas crianças. Como é que se aposta em grandes? Não, a mim faz-me confusão, como é que se aposta tanto em famílias de acolhimento agora e de repente se nega uma licença até aos 6 meses. Portanto, as famílias de acolhimento só interessam para as crianças que precisam de ser educadas e que têm problemas familiares na sua base. É só ridículo, não é? Portanto, são estas já têm e as outras vão ficar. Não, mas não é essa a questão. A questão é, então, porquê que o acolhimento familiar é melhor do que o acolhimento institucional? Não é? Estamos a fazer isto porque a ONU, através da UNICEF, diz que as crianças têm que ser criadas numa família e recebemos dinheiro da Europa ou da ONU ou da UNICEF para apostar no acolhimento familiar. E estamos a ver o acolhimento familiar já que eles dão apoio, nós aceitamos. Ou vamos apostar no acolhimento familiar porque é o que realmente as crianças precisam. Exatamente. Não é? Então, se estamos a apostar no acolhimento familiar porque é o que realmente as crianças precisam, porque é que aquelas crianças que não têm problemas na família de origem
Pronto, mas não têm problemas à partida na família de origem, porque estão com a sua família de origem, aceitamos que é perfeitamente normal passarem 12, 13 e 14 horas na creche. Como? Porque nós somos, Não é? realmente somos levados a acreditar que não faz assim tanta diferença, que não é assim tão importante, que as crianças adaptam-se, quanto mais cedo melhor. Todas estas falácias Sim. que nos vendem, E que eles aprendem imenso da creche. que eles precisam de socializar, Exatamente, não é? Estas coisas assim que nós ouvimos, tipo, disco repetido de gerações que já vêm até atrás e que sabemos cientificamente Sabes o que é que aconteceu no outro dia? que é o oposto, não é? Mas é que até, eu acho que às vezes, quando falamos em cientificamente, às vezes há pessoas que quase que, sim, mas isso são várias opiniões. Mas eu acho, não são, claro que não são, não é? Claro que não são, é óbvio que não são. Não são mesmo. Mas sabes uma coisa? Mas empiricamente, Sim. acho que é começámos a olhar. No outro dia eu estava com as crianças num parque. E vira-se um senhor e está a dizer, pois, estas creches são muito importantes porque as crianças até aos 2 anos são esponja e é nas creches que eles aprendem a música, a ginástica, aquelas coisas que nós vendemos, que se vende, não é? Que se vende, que as crianças precisam, que é para se receber mais dinheiro, não é? Pronto, não é? Nós sabemos. Negócio. É um negócio, exatamente. É um negócio. Tem que ser. E de repente o senhor vira-se e diz, olhem para este bebé, de certeza que está numa creche que tem várias... Quer dizer, e o Tristão, além de não estar numa creche, eu trabalho com ele, não é? Portanto, não tenho propriamente muitas vezes aquela questão de uma mãe que só está em casa, não é? Não estou ali dedicada, mas eles não precisam disso. Eles não precisam disso, eles precisam estar no seu ambiente seguro para absorverem tudo. Isso. Pois não, e eles precisam estar num ambiente seguro, que é a casa deles, são os cheiros que eles conhecem, os sons que eles conhecem, e ter a sua presença, da sua figura sempre à disposição, porque eu muitas vezes, e tu quando estiveste comigo em atendimento, viste o Tristão sobe, desce, mama, sai, pronto, faz milhentas coisas, e eu continuo na minha linha de profissional, não é? Na minha linha de ação, e ele anda ali feliz da vida, a descobrir as suas coisas. E depois o senhor, eu disse, olha, mas ele não anda em creche. Mas é que parece tanto, porque ele está tão desenvolvido. E eu olhar para o próprio filho, que pelo visto anda naquelas creches, Sim. não é? E quer dizer, a criança não conseguia alçar a perna. Portanto, depois também estamos a criar problemas de saúde pública gigantes, porque as creches, como estão feitas, não dá de todo para uma criança andar livremente. E depois criamos-las analfabetas de uma forma motor e mental, que depois mais tarde não temos os problemas todos de saúde pública que Isto temos. lembra-me um bocadinho, vou dar aqui o exemplo, porque é muito claro, eu acho que as pessoas vão conseguir concretizar mentalmente o que quero dizer. Nós quando temos uma planta Sim. em casa e ela está-se a dar super mal, a planta está a ficar amarela, a planta está a esmorecer, a planta, ela não está bem, ela está a definhar. O que é que a gente faz à planta? Para ela não morrer, a gente muda o ambiente dela. Se calhar esta planta precisa estar na rua, se calhar é uma planta de exterior, Exatamente. se calhar esta planta precisa de menos água, se calhar esta planta não é. Portanto, compreendemos que uma planta, estamos a falar de uma planta, Exatamente. não tem o ambiente. Estávamos a falar bem do outro lado também não. Ai, meu Deus. Continua. Que a planta, compreendemos que uma planta, um ser inerte. Eu acho que de todos os episódios que eu já fiz, é aquele que vai ter mais bloopers Acho que sim. para eu juntar no final. Vocês não vão ver agora. Tentaram-nos cancelar, mas nós não deixamos. Não vão ver agora, mas eu no final da temporada toda vou juntar e portanto a Mafalda, olha, é só bloopers. Mafalda, como eu estava a tentar dizer, portanto, nós compreendemos que uma simples planta, se ela não está a crescer como é suposto, temos que mudar o ambiente dela. Mas essa mesma lógica nós não conseguimos aplicar a uma criança. Não, sabes porquê? Porque as crianças adaptam-se. Os adultos não, mas as crianças adaptam-se. Certo. Não é? No outro dia, por esta das criancinhas adaptarem-se, que é uma coisa que me faz muita confusão. Somos duas. Eu sou aquela mãe Elas adaptam-se, que apesar de eles serem muitos, estou sempre nas associações de pais, sou representante de pais, etc. E estávamos então numa reunião de 7º ano. Portanto, todos os professores, eu como representante de pais, uns representantes dos alunos,
E começa-se a dar a voz aos professores e a maioria dos professores a dizer que gostavam imenso de trabalhar com a turma. Que era uma turma fantástica, mas tipo um professor de Educação Física e um professor de Matemática. Portanto, dispares, não é? Portanto, gostavam imenso de trabalhar com a turma. E vêm duas professoras e dizem, isto é tão difícil trabalhar com a turma. Isto eu tenho que perceber... Eles têm que começar a perceber, e está aqui a mãe, a representante dos pais, eles têm que lhes dizer, Logo exatamente logo a quem, não é? Vocês pais têm que lhes explicar que todos os professores são diferentes e que, portanto, eles têm que compreender a maneira de cada professor e têm que o respeitar da mesma forma, porque isto não pode acontecer. Tudo certo. Tudo certo. Ao que eu disse... Ponto e vírgula. Ao que eu disse... Olha, professora... eu penso que temos aqui uma maioria que consegue trabalhar bem com a turma. Se calhar, o que aqui interessa não é a turma adaptar-se à professora, mas a professora percebeu o que é que os seus colegas estão a fazer bem, cativa a turma para trabalhar. Bem, a senhora olhou para mim com um ar tão indignado e acredita que eu depois falei disto no grupo dos pais e o que vale é que eu depois tenho muita voz, não é? Mas houve muitos pais que estavam a pensar o mesmo, mas que não estavam a pensar, estavam a pensar o mesmo que a professora. Que as crianças é que se têm que adaptar. Sim. Não é? Porque isso é conveniente, mesmo na nossa vida. É muito mais fácil, não é? Que as crianças se adaptem. Cada vez mais se vê esta ideia, e eu vou já dizer que eu sou totalmente contra. Eu não vou mudar a minha rotina, não vou mudar o meu estilo de vida. Então vai ser uma guerra. Vai se adaptar, tem que se adaptar a nós, à nossa vida. Isso não existe. O que vai haver é cada vez mais resistência por parte da criança. Vocês vão acabar por ficar frustrados porque não vai funcionar. Vai ser uma guerra constante. Não é suposto ser igual. Não. A paternidade não é suposto chegar e nada mudar. Nada. E quando nós resistimos a essa mudança, corre muito mal para toda a gente. Para toda a gente. E depois temos pais exaustos. Não, porque eu não posso viver em redor da criança. Eu acho que nós virámos muito o disco de repente antigamente tínhamos pais que se calhar estavam presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Sim. E agora temos outra coisa que é pais que querem a toda a força não perder a sua identidade e vivem muito no eucentrismo, não é? E esquecem-se que a parentalidade é o oposto disso. É um convite completamente diferente. E é um convite tão bonito. Nós conseguimos ver descermos ao nível daquela criança e conseguirmos ver o mundo aos olhos dela. Por os olhos de cada uma das crianças. Eu digo que é das coisas mais maravilhosas da maternidade para mim, é em cada um deles mostrar o mundo de uma forma completamente diferente da outra. É brutal. Sim. E não aceitarmos este convite, não pararmos. Estamos a perder. Estamos a perder o que é a maternidade. Estamos a perder aquela dádiva. E que mais é que às vezes as pessoas acham que vão se perder. As pessoas encontram-se neste convite. Mas para isso é preciso estarmos abertos à mudança e estarmos abertos a ir ao encontro dos nossos filhos. E isso quer dizer estar lá. Sim. Presente. E para estarmos presentes, temos que usar os nossos direitos. Porque nossos? Que são dos nossos filhos. Porque se nós chegarmos a casa estourados... Eu estava-te a contar off the record, não é? Que eu tinha pensado, eu fiz imenso babysitting e fazia babysitting todos os dias para conseguir pagar o curso. Apesar de estar numa pública, não é barato, um curso de Direito. E fazia babysitting todos os dias. Portanto, eu ia buscar as crianças à escola, levava-as para casa, brincava com elas, dava-lhes o jantar e depois os pais chegavam. E eu chegava à segunda-feira e via uma diferença tão grande, mas tão grande, nas crianças, porque eu pensei em ir como gostava imenso de crianças, pensei em ir para a educadora de infância. E eu via o esforço brutal que aquelas educadoras faziam, muitas vezes para algumas crianças, porque as crianças durante a semana não estavam nunca com os pais. E ao fim de semana o que é que os pais faziam? Como não podiam estar com elas durante a semana, no fim de semana as crianças faziam tudo. Não havia regras. Portanto, aquelas figuras de referência não eram as figuras de segurança. E isso notava-se à segunda-feira. Permissividade. Exatamente. Isso era na escola. À segunda-feira notava-se de uma forma, mas muito bruta. Muito bruta, muito crua. Porque as crianças depois mostram-nos a realidade crua. Que às vezes custa,
Mas é verdade. Mas essa permissividade não é tão ou mais negligente. Gente do que... Portanto, Sim. não é, às vezes, esta ideia de que eu não quero contrariar meu filho, eu se calhar a mim não me deixavam fazer nada, eu vou deixar o meu filho fazer tudo. Exatamente. Não, isso também não é. Isso é darmos à criança a capacidade de decisão que ela não tem. Que não tem, exatamente. E estamos a desprotegê-la. Uma criança não pode decidir a que horas vai dormir, não pode, o que é que vai comer, o que é que... Ela não tem capacidade racional, emocional, não é? De tomar as decisões de perceber certas. Que não pode comer 5 pizzas num fim de semana, não é? Não pode comer pizza ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Eu vou só comer gomas. Exatamente, não pode. E dar esse poder à criança é... Ela perde-se. E é uma brutalidade gigante, porque a criança sabe que aquilo não é saudável. Não é? Mas mais do que isso, a criança, ela tem... ela precisa de sentir que está a ser protegida, guiada, acompanhada. E o que acontece muitas vezes, as crianças crescem e elas sentem-se abandonadas. Sim, completamente. E às vezes os pais não compreendem. E depois chega a fase da adolescência em que os filhos querem sair de casa e nunca querem estar em casa. E os pais não percebem porquê. E tem muito a ver, às vezes fazem um comportamento oposto da vontade deles. Quanto mais a criança foge, mais ela na verdade precisa que o agarrem. Precisa é verdade. Ficar. Portanto, muitas vezes as crianças são mal compreendidas. São. Aliás, os bebés então... sim, coitadinhos, sim. Super, super mal compreendidos. Meu Deus, porque E nos bebés, por acaso, pegando no teu exemplo dos bebés... É o que há bocadinho nós estávamos a falar da questão dos direitos das crianças, não é? Que nós só vemos os direitos da criança, como o direito a comer, o direito a ter uma alimentação saudável, o direito a ir à escola, o direito a ser ouvida. Podemos pegar nos direitos dos bebés, não é? Que são crianças, e ver como nós somos tão primitivos ainda. Naquela pirâmide de Maslow, não é? Em que nós primeiro tentamos aquilo que nos faz para a sobrevivência, depois aquilo que nos dá um mínimo de bem-estar, não é? E só no final da pirâmide, cá em cima, e depois de conseguirmos estes degraus todos, é que vamos para aquilo que nos dá o prazer. E nos bebés, quando um bebê chora, ninguém pensa que aquele bebê que está num berço, imaginemos, um bebê a chorar num berço. Ninguém pensa, aliás, pouca gente, não é? Ninguém, porque eu e tu pensaríamos que a criança precisaria de colo, não é? A maioria das pessoas não pensa que a criança precisa de colo e de calor humano. Pensam logo, está com fome, tem a fralda suja. Está a manipular, ou então... Sim, pois isso é logo, essa é outra, não é? Essa é outra. Mas o que nós pensamos logo, a maioria, é nas necessidades básicas. Que, na verdade, também é. Eu acho que esta é que é a questão, colo é uma necessidade básica. Claro. E, portanto, quando tu disseste o direito da criança a ser ouvida, nós não ouvimos. Não ouvimos, não. Perguntamos, não. Às crianças também. O deles é a forma de comunicar. E não é para dizerem que têm cocô. O xixi de todo, não é? Mas o problema é que o tempo e a doação de cada pessoa ao outro, que é algo que faz parte intrínseca das convivências de nós, humanos, como animais sociais, é aquilo que nós não damos nunca, se tu reparares. O tempo para escutar o outro, o tempo para estar, o tempo para conhecer o outro e perceber. E é isto que os bebés precisam. Os bebés precisam do nosso tempo e da nossa disponibilidade e da nossa doação para os começarmos a conhecer. E percebemos que aquele choro A não é comprar aplicações que nos dizem que o choro A é uma coisa, o choro B é outra. Quer dizer, amigos, estão a gastar dinheiro para nada, não é? Tipo, não funciona. Cada bebé é um bebé tal como cada pessoa. Mas que metem os bebés nestes pacotes, esquecem-se que se nós não tivermos com aquele bebé e com aquela criança depois mais tarde bastante tempo, nunca vamos compreender que aquele grito de alerta dos adolescentes de nunca quererem estar em casa é por favor, mãe e pai, digam que gostam de estar comigo. Por favor, digam que querem fazer coisas comigo. Sim. Por favor, digam que querem. Na adolescência começa. Lá está, é a semente. Nós temos a plantar sementes e quando tomamos conta dos primeiros danos, já é muito tarde. Porque os primeiros danos vão ser nesta fase da adolescência. Mais visíveis. Sim, os mais visíveis. Os menos visíveis vão ser... Existem muitos não é? outros. Portanto, quando
traumas, não é? Que nós que é a ouvimos. base. Ui, Cá, sim, então, né? pacotes Exatamente. deles, entre É isso, vai vão sendo. instalando. O que é que acontece? Eu, quando falavam dos adolescentes, e que horror os adolescentes, eu fui uma adolescente ultra pacífica, não é? Comecei a trabalhar muito cedo para comprar as minhas coisas, para pagar a gasolina da moto, tudo isso. Mas sempre ouvi falar dos adolescentes. Eu, neste momento, tenho uma pré-adolescente e uma adolescente em casa. E eu acho que são as pessoas maravilhosas. E às vezes na brincadeira com outra pessoa ou até com elas, mas já parei de fazer isso porque não é a realidade. Mas o que é certo é que nos vendem como os adolescentes, os aborrecentes, e isto é da adolescência, e claro que tem que ser do contra, quando não são. Os Terríveis 2, não é? Sim, isso é outra que me faz uma série Que de eu uma também confusão. não consigo compreender. Não. Mas vem lá só daquilo que semeamos. E o estarmos também sempre a ouvir isto enquanto sociedade, Formato. estamos a formatar. A visão que temos As crianças com 2 anos são maravilhosas. é quando elas começam a descobrir a sua personalidade. E tornam-se mais inconvenientes. Claro, como é óbvio, não é? Exatamente. E o inconveniente É sobre isso. e o impertinente incomoda os outros. É desconfortável. Sabes que eu tinha uma frase, falava muito com uma amiga minha que também tinha esta forma de educar, de lhes dar liberdade para eles falarem, para ter as regras muito bem definidas, mas o resto ser bastante livre. E eu às vezes dizia assim, será que as criaturas não percebem que a liberdade de expressão é fora de casa? Não é dentro. Eu não tenho que estar a ouvir a minha criança a dizer que eu não estou a respeitar o direito da criança X, Y e Z. Não tenho. Acho muito bem. Não é? Acho que isso Depois ainda por cima. é um reflexo maravilhoso. Não é maravilhoso, porque eles ainda por cima andam muito comigo, não é? E portanto vão ouvindo uma série de coisas e eu trabalho muito com os direitos da criança, mesmo com... Antigamente trabalhava muito naturalmente com os direitos dos países em vias de desenvolvimento, mas agora não, agora trabalho muito com estes direitos da saúde mental nas crianças, das necessidades básicas de vida, do apego que as crianças precisam, não é? Houve aí uma corrente, uma altura que, não, nós temos que ser desapegados. Exatamente. E esses são os direitos modernos que nós Mas não são modernos. Modernos é isso. no sentido em que... Mas estão na Convenção dos Direitos da Criança. E é assim, tu repara, estão nos direitos da criança desde 1989, ok? E tu ainda vais saber uma mais engraçada ainda. A parentalidade consciente, que parece que é uma coisa nova. Não é, sim. Não é uma coisa nova, está na nossa Constituição, desde que nós ratificamos a Convenção dos Direitos da Criança. Não é fantástico? É assustador, na verdade. Mas sim, é assustador. Moderno, no sentido que hoje em dia, mais do que nunca, é preciso reforçar porque os direitos estão a falhar. Sim. E a gente não está a dar conta. É a responsabilidade. É isso, sabes que... Essa é que é a questão. A gente não está a gente pode dar conta que a criança não está a ser alimentada, mas a gente não está a dar conta destes direitos que estão a falhar e que são tão a mais importantes, porque nós temos fome emocional, não é só fome física. E sabes que é uma coisa importantíssima, que é, nós no nosso Código Civil demorámos anos a mudar o poder parental, neste caso era o poder paternal, para as responsabilidades parentais. E a partir do momento em que nós percebermos que somos responsáveis por aquelas crianças, não é? A partir do momento em que nós percebermos que somos responsáveis por aquelas crianças, que aquela criança depende de nós e que aquela criança, lá está, vamos outra vez à adaptação. Quando nós somos responsáveis por alguma coisa, nós não exigimos que essa coisa se adapte a nós, não é? Se derem um carro para tomares conta, se és responsável por um carro de uma amiga tua, tu vais ter todo o cuidado. Mas tu não tens esse cuidado com a tua criança. E no outro dia o Carlos Gonzalez disse uma coisa muito interessante. Vocês não precisam tratar os vossos filhos como vossos filhos. Tratem os vossos filhos como vocês tratam as crianças que convidam lá para casa. Nós nunca vamos dizer... Ouch, não é? Exatamente. São coisas que doem. E eu própria... Doem porque são verdade. São verdade. Tocou na ferida. Então é a altura de mudares. Estás no sítio certo. Exatamente. Mas não é só estás no sítio certo. Porque às vezes não dói e ainda bem que não dói. Agora, se te doeu, não penses que te estão a tentar enganar, não penses que isto é mentira, não penses que isto é as novas modernices.
volto a dizer, a parentalidade consciente está na nossa Constituição já há cerca de 30 anos, ok? Mais, está salvo erro desde 91, eu não queria dizer uma data porque depois podia errar, portanto, esqueçam o que eu disse. Não sei se é 91, mas é muito perto de 91, que foi quando ratificámos, quando entrou em vigor cá no nosso ordenamento jurídico a Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, daí já vem a parentalidade consciente e que diz precisamente que as famílias têm que se adaptar às crianças. Outra questão interessantíssima. Nós vamos a uma creche, não é? Isto é assim porque, sabe, isto para a logística da creche é mais fácil assim, mais fácil para quem? Para os adultos. Mas o que nos diz toda a legislação que regula creches, jardins de infância e por aí em diante é que a creche está ao serviço da família. E tem que se adaptar a cada família. Mas não é isso que acontece. Mas não é isso que acontece. Mas se os pais começarem a reivindicar, a exigir os seus direitos, que não são os seus direitos, lá está, são os direitos das suas crianças. Sabemos dos direitos da família. Exatamente. Pronto, não é? Mas às vezes sabes que nós dizemos que são os direitos das nossas crianças, dá outra força. Eu já tive mães que chegavam, mas já reparou que isto são direitos da sua criança? Mafalda, nós podíamos estar aqui horas, podíamos ter uma convenção de um dia, mas está a chegar a nossa hora de dizer adeus. E eu gosto sempre de terminar o episódio pedindo para deixar, neste caso, uma pérola de sabedoria. Algo queiras que as pessoas lá em casa retenham. Se não retiverem mais nada deste episódio, isto é aquilo que vocês vão reter. Então, eu não gosto de chamar a pérola de sabedoria, tem assim tem uma conexão muito, muito, muito pesada, não é? Tipo, como se eu fosse uma autoridade e eu, como há bocadinho te dizia, mesmo sendo especialista, eu sou uma Mafalda, não é? E, portanto, é a minha experiência de vida e tenho outros congéneres noutros lados do mundo e é ótimo quando conversamos. Portanto, pérola de sabedoria é assim, mas o que eu gostava mesmo que as pessoas retivessem é que as nossas crianças não são nossa propriedade e não é aquela questão de os nossos filhos não são nossos porque depois vão para o mundo e são do mundo. Não tem nada a ver com este esoterismo e esta bolha que às vezes as pessoas gostam de fazer. Não, tem a ver são a nossa responsabilidade. As crianças, cada bebê é um ser humano, é uma pessoa que, tal como nós, é um ser útil, tem a sua individualidade. E nós, como responsáveis por eles, temos de perceber essa individualidade, compreender que eles são muito pequeninos e que não têm o discernimento que nós temos em muitas matérias e que está na nossa mão e nós somos obrigados, inclusivamente pela lei, são as responsabilidades parentais, temos o dever de fazer florescer essa individualidade, conseguindo que eles cresçam saudáveis, não só fisicamente, não só que vão à escola aprender a ler e a escrever e venham a ser alguém na vida, como se costuma dizer, não é? Que é um bocado, é mau, não é? Portanto, ou que venham, não é? Que sejam úteis para a sociedade, mas sim que eles precisam naquele tempo de ser nutridos. E nutridos em termos de tempo, nutridos em termos de conhecimento, em termos de compreensão, dedicarmos. E por isso é fundamental que quando pensamos nos nossos direitos enquanto pais trabalhadores ou enquanto pais, pensemos que estamos a defender os direitos dos nossos filhos. Seja no trabalho para pedir umas horas para ir à escola, seja na escola quando a criança não se sentiu bem e não tem que se adaptar ao professor. O professor é que tem que se adaptar àquela criança, porque nós somos os adultos e temos essas ferramentas que as crianças não têm. Portanto, é esta... A infância não espera. Não. Tudo o resto pode esperar. Lembrem-se disso. Se têm dúvidas, se querem realmente reivindicar os vossos direitos, querem só ter mais conhecimento, mais informação, aqui está a pessoa certa para vos ajudar. Não hesitem. Lembrem-se que faz toda a diferença na qualidade de vida que vocês podem dar à família, ok?
à família. A vocês próprios, não é? A vocês próprios. Porque lá está, esta culpa maternal que estávamos a falar, ela muitas vezes existe para nos chamar a atenção de que não estamos em sintonia biologicamente, com aquilo que precisamos de fazer, emocionalmente, com aquilo que precisa de acontecer. Estamos aí contra a nossa natureza. Portanto, muitas vezes não é verdade, é isso. Como uma coisa má, é uma bússola. É uma bússola. Quando nós estamos a sentir culpa, é porque não estamos a fazer aquilo que nós próprios sentimos que necessitamos, porque existe aqui uma questão muito importante também, que é a infância dos nossos filhos também é o nosso maternar. E o nosso maternar está-nos biologicamente impressos. Sim. Não é? Por isso é que, quando se dá à maternidade, muitas mulheres têm uma mudança de vida de 180 graus. Compreendem que é preciso viver de outro Exatamente. modo. E não se trata só sobre a criança, mas sobre aquilo que a criança desperta em cada um de nós. Nós sim. Portanto, este é mais do que um convite, é assim um apelo. Eu acho que um apelo. Ambas gostamos muito de crianças, somos apaixonadas por crianças e queremos que elas possam viver a melhor vida possível, e isso, sim, também depende de vocês. E sabes uma coisa que eu acho que é muito importante dizer? Não é fácil, não é um caminho fácil. Mas pessoas como tu, como eu, ou noutras áreas, podemos ser o porto de abrigo. Não estão sozinhas, não é? A maioria das pessoas... Não é para ser feito sozinha. Não. É por isso que nós estamos cá, exatamente. Cada um à sua maneira. Há muitas pessoas que dizem assim, Mafalda, o teu acompanhamento nesta luta dos meus direitos foi o mais fundamental. Claro que o compreender, o saber os direitos foi, mas o teu acompanhamento foi o fundamental. Às vezes a força que nós sozinhas não conseguimos ter. Precisamos de alguém que quase que nos diga, não estás no teu direito. Exatamente, vai. Tu consegues. E é difícil ao início, mas tu consegues. E todas as pessoas que eu tenho acompanhado, quando finalmente conseguem reivindicar o seu direito, dizem, bolas, isto custou. Mas que valeu, tornava a fazer cada caminho, cada segundo, da mesma maneira. E termino o episódio dizendo uma frase, em seguimento disto que a Mafalda está a dizer, que é, que não a frase não é minha, é do Tony Robbins. Portanto, ele diz, escolhas fáceis, vida difícil. Pois, escolhas exatamente. difíceis, vida fácil. É verdade. Lembrem-se disto pois a próxima vez que tiverem. Olha, nunca tinha ouvido. Já tinha ouvido de várias maneiras, mas dessa forma assim, tão clara. Tão clara. E é assim, todas as escolhas trazem consequências. Sim. Resta-nos a nós saber quais é que são as consequências que nós queremos até o não acartar. É uma exatamente. Portanto... E resta-nos a nós saber quais é que nós temos com capacidade para suportar, não é? E com isto deixo-vos mais uma vez. Mafalda, foi um obrigada pelo convite. Muito grande. Espera aí que eu tenho um miminho para te oferecer. Calma. On camera. Está aqui. Isto é o primeiro miminho que me traz. É? Sério? Uma convidada. Sim, que coisa querida. Pronto, eu era para ter trazido, porque eu ontem estive a cozinhar, mas depois de repente lembrei-me, deixa-me ver se tem. Pronto, e tinha o ovo, não é? Um brownie saudável que eu costumo fazer, mas tinha o ovo, portanto, deixei, mas também já ia trazer. Portanto, isto é um kit que eu costumo oferecer às famílias que acompanho quando faço as licenças parentais, que é assim o kit que é um miminho para o irmão mais velho, não é? Vamos mostrar para quem está lá em casa, olha, é uma caixinha de lápis de cor e designs. Eu digo estas coisas, acho o máximo que eles são assim todos sustentáveis, só madeira, etc. Muito fofo. Sim, não, isso... Meu filho vai gostar muito. Pronto. Não, e os miúdos gostam imenso de pintar, não é? Portanto, é uma atividade fácil de ter sempre à mão, mesmo quando... Isto, porquê é que trouxe isto? Restaurante. Exatamente, porquê é que trouxe isto? Porque em breve vais ser mãe, não é? E é uma atividade muito fácil de fazer com um bebê e dar atenção ao mais velho. Eles adoram pintar connosco, não é? Portanto, uma atividade que facilmente fazemos a dois, de uma forma muito com o outro, mas eles sentem que a atenção também está para eles. Está para ambos. Exatamente. Depois é um mordedor para a pequenina, não é? Com muitos fios que eles adoram, pronto, aquela coisa. E pronto, e para os pais relaxarem, os pega-monstros. Ai, que fofo. Isto é coisa não sustentável, mas eu acho que isto é top. Vai valer a pena. Toda a gente adora pega-monstros. É aquele... O Lucas, quando chegar a casa, já vai... É aquele anti-stress, não é? Que é ótimo.
Olhem tão fofinho, olhem a bolsinha, desculpem, este é com os patinho bebê, não está a aguentar. Olha, minha querida, Pronto. despeço-me Então vá. com um beijinho também. Obrigada pelo convite, porque eu Obrigada. adoro falar sobre estes temas. E são tão E raramente necessários. tenho a oportunidade de falar mesmo na perspectiva dos direitos da criança, por e duros. Portanto, obrigada. Eu é que agradeço, ambas vamos continuar a nossa luta à nossa Vamos, maneira, porque temos muita paixão por isto. E é isso, um beijinho. Adeus, obrigada.